Um dos pensamentos que eu tenho mais ouvido até hoje, neste limiar de século XXI, é uma frase que me assusta. Time que está ganhando não se mexe. Eu continuo a ouvir esse paradigma que formata a atitude e o comportamento das pessoas quase que a cada mês, nas mais diversas situações. Será que isso ainda vale? Eu gostaria que vocês refletissem comigo. Quando vale esse pensamento? Isso foi inventado, talvez, pelo Nelson Rodrigues, da Inglaterra, em 1904, quando o Liverpool, né, foi campeão. Aí, no ano seguinte, mudou o time, não foi campeão de novo. E aí ele disse, tá vendo? O time que tá ganhando não se mexe. Valia para aquela época. Time que está ganhando não se mexe. Tem que ser levado em consideração dois pontos fundamentais. Em primeiro lugar, o ambiente externo no qual você está não muda. Em segundo lugar, o seu ambiente interno, a sua motivação não muda. É acaso probabilístico que algumas dessas duas eventualidades ocorram. Eu gosto muito, e com maior respeito, como admirador do voleibol brasileiro, do exemplo do time brasileiro. Veio de um trabalho absolutamente fenomenal, desenvolvido pelo Nussmann, de uma 10ª posição no mundo, e chegamos e fomos campeões olímpicos em Barcelona. Primeira vez que um esporte de vários jogadores, certo, se tornava campeão olímpico. Uma honra para nós brasileiros. E aí o que acontecia? Se nós usássemos esse ponto, como realmente foi usado, 1 ano e meio depois na Grécia, o que teria acontecido? O Brasil seria de novo campeão. Eu fui então entrevistar as pessoas ligadas ao voleibol e perguntava o que aconteceu. Em primeiro lugar, pelo menos 30 máquinas de vídeo nos filmaram em Barcelona. As diferenciações competitivas que nós levamos para essa competição passaram a ser copiadas por todos. O saque de 130 km por hora do Marcelo Negrão, evidentemente o Zorja adquiriu a sua tecnologia e repetia. Atacar com 5 imediatamente, o Velasco, o técnico da Itália, passava a usar essa tática. E aí, então, as equipes passaram a se equivaler ao Brasil. De outro lado, o que aconteceu? Uma tendência humana. Ganhamos o Louro da Vitória. Passamos, de certa maneira, a mais comemorar do que a treinar para os eventos futuros. O Mike Tyson, né, no único momento, talvez, em que aplicou algum pensamento filosófico, ele disse isso. Lhe perguntaram, mas você vai continuar assim, derrubando todos os seus adversários em 1 minuto e meio do primeiro round? E ele disse, não se preocupe, porque atualmente eu já estou com vontade de chamar o meu motorista para ir treinar no meu lugar. E certamente uma outra pessoa, talvez do Harlem como eu, uma pessoa pobre, esteja treinando 16 horas por dia, acordando às 3 horas da manhã, fazendo literalmente um esforço sobre-humano para chegar onde eu cheguei. Portanto, nós temos que tomar cuidado. Como corolário, time que está ganhando não se mexe. No momento atual, me perdoem, talvez ir para o nível superior, as pessoas precisam ter uma tremenda humildade. Porque cada vez mais as causas da vitória do futuro são diferentes da causa da vitória do passado. E mais, as causas da vitória do passado muitas vezes são causas da derrota do futuro. Quantas empresas sofreram esses processos? Quantas empresas que eram consideradas World Class Company nos inícios do ano 90, literalmente 5 anos depois, desapareceram, tiveram que ser vendidas, quebraram. Em 1986, a Mesbla foi escolhida a melhor empresa do Brasil. 6 anos depois, ela entrava numa decadência financeira enorme, dos problemas mais sérios. Empresas como Metal Leve, Cofap, consideradas como paradigmas da excelência, foram vendidas. Falo isso com o maior respeito por essas organizações. Brinquedos Estrela, maior empresa, indústria de brinquedos da América Latina, teve sua concordata pedida. Bamerindos e Nacional eram cases de excelência na área bancária brasileira. Literalmente tiveram problemas. A Mendes Júnior, em Minas Gerais, considerada, certo, no bloco das primeiras empreiteiras do país. Para todos esses momentos, e com todo respeito a esses seres humanos que pertenciam a essas organizações, eu adoraria que eles nos servissem realmente como símbolo, como um exemplo. Porque cada vez mais, nesses momentos de turbulência, time que está ganhando não necessariamente ganhará o próximo campeonato. Ou, na nossa linguagem da empresa, fechará um balanço
azul com enorme rentabilidade. A cada dia nós temos que mudar. Isso significa, portanto, que ninguém é campeão. Todos nós fomos campeões, até ontem à noite. Porque nós não sabemos se hoje novas condições de mercado, novas condições de tecnologia, de concorrência, mudaram a nossa forma de atuar, mudaram a necessidade da nossa forma de atuação. Por isso tudo, um pedido. Revejam esse processo. E, por favor, repensem. A cada momento, nós devemos entrar com estratégias novas, compatíveis com as novas necessidades do mercado e do consumo. Eu agora vou entrar na vida pessoal de vocês para falar sobre um paradigma importante para cada um de vocês e também para as suas empresas. Quantos anos vocês vão viver? Essa é a nova maneira de perguntar a alguém na data do seu aniversário qual a sua idade. Antigamente, no paradigma ultrapassado, você perguntava quantos anos você tem ou quantos anos você vai fazer. Isso valia para uma época em que nós iríamos viver 65 anos. Mas vai acontecer uma fatalidade com vocês. Vocês não vão morrer aos 65 anos de idade. Se vocês tiverem uma idade média, 35, 40 anos, preparem-se, porque vocês vão viver 95 anos. Eu acabei de lhes dar, meus filhos, mais 30 anos de vida. É uma notícia boa ou uma notícia ruim? Depende. Porque quando eu cheguei para um amigo meu em São Paulo, que é um cara muito neurótico, ele é tão neurótico que ele mora sozinho e fugiu de casa. Imaginem como ele é. E eu lhe disse, você não vai viver 65 anos, você vai viver 95 anos. Ele me olhou com os olhos esbugalhados e disse, Marco Aurélio, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, eu não me aguento mais 30 anos. Eu acho que essa reflexão também vale para nós nesse momento atual. Nós não fomos preparados. Eu perguntei recentemente a 200 pessoas, quantos anos você acha que você vai viver? Eu gostaria que você se fizesse essa pergunta também. Esse contrato de aluguel que você tem com Deus vai ser renovado durante quantas vezes? E a outra pergunta, qual foi, é ou será a melhor época da sua vida? Formalmente, perguntei a essas 200 pessoas, depois complementei com mais, talvez 3.000 pessoas. Escrevi um livro sobre isso, O Melhor Ano da Vida, em que a gente mostra a realidade do programa de vida que nós nos embutimos. É mais ou menos assim. Eu vou nascer, viver a minha infância e adolescência dourada. Como nós já vimos em parte anterior, a partir dos 20 anos de idade eu começo a ser castigado. Sou castigado durante 35 anos. Chego ao ápice da minha vida aos 40 anos. Me aposento aos 55. Me transformo em avó dos meus netos, de 55 aos 65 anos, e morro aos 65. Isso é tão sério que um cliente meu, com 62 anos de idade, pegou a sua agenda eletrônica e disse, Marco Aurélio, não posso me esquecer, daqui a 3 anos eu tenho que morrer. Cuidado com esse paradigma. Em primeiro lugar, a tecnologia médica está propiciando mais anos à sua vida. Mais ou menos, em termos médios, conforme temos visto na Sociedade do Futuro nos Estados Unidos, a cada 10 anos gregorianos, a vida está ganhando 5 anos de expectativa. Portanto, nós temos que nos preparar para esse novo momento, inteiramente diferente. Ou seja, a nossa perspectiva de vida ela é expandida para momentos que nós ainda não planejamos. Em segundo lugar, por que a melhor época da sua vida é aos 40 anos de idade? O melhor ano da sua vida, literalmente, é esse que você está vivendo. O ano que vem será melhor do que esse. E qual vai ser o melhor ano da sua vida? Será o ano da sua morte, com 95 anos de idade. Porque a vida tem que ser um exercício de melhoria contínua. E esse não é o paradigma que está colocado na nossa cabeça. A partir dos 40 anos, as pessoas começam a se largar. As mulheres deixam de tratar da sua beleza, tratam de tratar da sua cabeça. Os homens também deixam as barrigas crescerem. Essa não é a realidade que nós temos que viver. Esse paradigma deve ser quebrado de uma forma muito forte. E exige uma preparação, porque nas organizações, e aí eu gostaria de tocar para as organizações, a partir dos 40 anos de idade, um número muito grande de seres humanos ainda se dedicam às organizações, só que com uma perspectiva do que eu chamo de ocaso decadente.
E muitas vezes essas pessoas, em inúmeras empresas para as quais eu trabalhei, elas simplesmente, ainda com 20 anos de serviços para aquela organização, se sentem num limiar negativo da vida. Isso tem que ser mudado. Eu adoraria que vocês fizessem uma profunda reflexão sobre isso. Porque a geriatria moderna está propondo um novo paradigma. Eu não vou mais agregar anos à vida, eu vou agregar vida aos anos. Reengenheirados, aposentados precocemente, pedevizados, ensopados, essa nova classe social que existe no Brasil. Quantas vezes pessoas com as quais eu convivo de 42, 50 anos de idade, elas hoje simplesmente estão perplexas, porque até chegam no limite do humor negro a me dizer, se eu morresse com 65 anos, hoje que eu tenho 50, não havia problema, era só 15. Agora que eu vou morrer com 95 anos, o que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer nesses 45 anos que me restam? Eu proporia a vocês uma mudança radical desse paradigma. E com um exercício bem simples, dica prática, faça um planejamento da sua vida. Porque o mundo mudará. No próximo século, nós teremos certamente a expectativa de vida chegando a 140, 150 anos. As profissões durarão em média 11 anos. Isso significa que as pessoas que nascem hoje não podem se preparar exclusivamente para uma profissão. Terão que se preparar para 8 profissões. Como já hoje, inúmeras pessoas têm que se preparar para a sua 3ª profissão. No entanto, o paradigma que lhe incutiram quando se formou na universidade é vá para uma empresa, garanta um emprego, fique lá 35 anos, se aposente, avô dos netos e morra aos 65 anos. Minha proposta muito humilde para vocês, repense a sua própria vida. Porque mais do que tudo, eu acho fundamental encerrar essa nossa reflexão pensando em nós mesmos. Mais do que nunca, a empresa é a integração de seres humanos. E somos nós, seres humanos, com a nossa felicidade, com o nosso desenvolvimento, que teremos a possibilidade de desenvolver as organizações. E eu terminaria esse vídeo esperando ter contribuído para uma reflexão sobre os seus paradigmas com um pensamento do nosso Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a alegria de ser um eterno aprendiz. Muito obrigado a vocês.